Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Né? Nessa aula de hoje, eu apresentarei o comando Data First. Né? Então, o comando Data First, ou Data First, tá? Mas na linguagem AI Scripter, que é uma linguagem que tem suas próprias regras, nós podemos pronunciar Data First. Ok? Bem, Data First é um comando que permite obter a primeira parte de uma linha de texto. Tá? E para isso é necessário especificar, né, o tamanho da primeira parte a ser extraída, desse trecho a ser extraído, né, o tamanho em caracteres. E esse comando aceita 3 parâmetros. Né? Eu vou desenvolver um pequeno algoritmo aqui para demonstrar o funcionamento desse comando, então. Tá? É um comando de processamento de dados que pode ser utilizado no desenvolvimento de robôs que executem algum tipo de tratamento de dados em documentos, né? E outras coisas relacionadas a dados e informações, tá bom? Bem, para utilizar o comando Data First, eu preciso, na verdade, de mais 2 comandos complementares aqui para fazer um teste, tá certo? Então eu faria o seguinte aqui, eu utilizaria o comando alloc memory, eu já explicarei por quê. Então, alloc memory, que é um comando que permite alocar, né, colocar dados em unidades de memória, tá, da linguagem AI Scripter. Então eu farei o seguinte, na unidade de memória 1, eu alocarei o meu nome, tá? Então, Jefferson, né, Luiz De Simone, certo? Então, no comando Data First, eu especificarei o seguinte, 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a unidade de memória, né, o número da unidade de memória, onde está armazenado o texto a partir do qual eu quero extrair, né, um trecho, ou seja, a primeira parte. Tá? O que eu quero, na verdade, aqui, o que eu estou pensando em fazer é extrair a primeira parte do meu nome. Eu considerarei a primeira parte do meu nome como a palavra Jefferson, apenas. Tá? E considerarei a segunda parte como Luiz De Simone. Tá certo? Então eu quero extrair a palavra Jefferson. Estou considerando que é uma primeira parte, então, né, da minha linha de texto. Então, para isso eu devo especificar a unidade de memória onde o texto está armazenado, unidade de memória 1. Tá? Na segunda linha de parâmetro, na linha 2 de parâmetro, eu devo especificar o valor, né, relativo à quantidade de caracteres, né, do trecho que eu quero extrair. Ou seja, quantos caracteres tem a palavra Jefferson? 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui, 6, né? 7, 8 e 9. Né? Então, eu tenho 9 caracteres. Então, eu colocaria aqui, como linha 2 de parâmetro, no meu comando Data First, 9 caracteres. Tá? Na linha 3 de parâmetro, eu devo especificar uma outra unidade de memória para obter, onde eu obterei o resultado desse processamento. No caso, né, a palavra Jefferson. Ele extrairá para mim a palavra Jefferson do texto e alocará numa outra unidade. Faria assim, na unidade de memória 2, então, aqui, eu alocarei, né, armazenarei a palavra Jefferson que eu extrairei aqui do meu nome completo. Certo? Veja aqui, uma observação, né? Na linha 2 de parâmetro, que é onde eu especifico o tamanho da parte que eu quero extrair da minha linha de texto, eu também poderia utilizar aqui uma unidade de memória, só que nesse caso eu teria que usar, né, o símbolo de herança de memória, né, ou herança de dados, que é esse símbolo aqui. Ó, tá? Então imagina, se eu colocar esse símbolo aqui, vamos lá, se eu colocar esse símbolo aqui, veja, eu poderia especificar ao invés do número 9, uma unidade de memória, por exemplo, unidade de memória 3, que guardaria, né, o número 9. Né? Então essa unidade armazenaria o número 9. Um exemplo seria isso aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. Tá? Eu poderia usar um outro comando alloc memory, onde na unidade 3, né, de memória, da minha memória, eu armazenaria o número 9, por exemplo. Seria isso aqui, ó. Na unidade 3 eu armazenaria o número 9. Né? E aqui eu especificaria uma referência, né, para a unidade de memória 3, olha, através do símbolo de herança de memória. Aqui eu estou dizendo para o meu comando Data First o seguinte, pegue, né, vá lá na unidade de memória 3 e pegue para mim o valor que está armazenado lá. Que no caso, qual é o valor? É o número 9.
certo? Então eu estou dizendo para ele pegar, né, a partir da unidade 3 de memória, obter o conteúdo dela, ou seja, pegar o valor 9 lá nessa unidade. É uma forma de fazer, tá? Referenciando uma unidade de memória. Mas, neste caso, eu utilizarei diretamente, de forma direta, o valor propriamente dito, que é o 9, ao invés de usar uma referência de memória, tá certo? É só uma outra forma de fazer que eu quis exemplificar. Apagarei esse comando alloc memory que eu adicionei, e vamos lá, continuando aqui o nosso algoritmo, né? Então, alloc memory, coloquei o texto lá, o comando data first eu especifiquei aonde está o texto, especifiquei o tamanho da parte que eu quero extrair desse texto e a unidade de memória onde obterei o resultado. Está faltando agora um comando de saída de dados, né, para que eu mostre na tela de alguma maneira o conteúdo extraído, tá, do texto que será extraído. Eu utilizaria aqui o comando mens, que é um comando que mostra uma mensagem na tela, né? Eu posso tanto mostrar uma mensagem imediata, como eu posso também fazer uma referência de memória, como eu acabei de mostrar aqui no comando data first. No caso, eu sei que o conteúdo será armazenado, no caso a palavra Jefferson, aqui, ó, ela será extraída e será armazenada nessa unidade de memória 2, pelo comando data first. Então, eu referenciaria aqui no comando mens a unidade de memória 2, exatamente essa unidade, veja. Eu coloco aqui o meu símbolo de herança de memória, né? E seguido do número 2 aqui. Desculpa, não pode ter espaço aqui e tal. Entre o símbolo e o número, não pode ter espaço, tá? Então eu vou tirar esse espaço aqui, né? Então é isso. Eu estou dizendo para o meu programa, olha, mostre, né, extrai o texto lá com o comando data first, mostre para mim, né, o conteúdo que você extraiu, que está na unidade de memória 2. Ele vai pegar na unidade de memória 2 e vai mostrar para mim. Provavelmente será a palavra Jefferson, eu acho, né? Vamos ver se funciona, tá? Eu vou executar o programa. Vamos ver então. Vamos testar agora. Vou clicar aqui, ó, no botão executar no meu canto superior direito da tela aqui, do meu editor de código. Então cliquei no botão executar. Ele pede uma confirmação, que ele vai iniciar o programa, e eu dou um yes. Veremos. Veja que nessa caixinha de texto aqui, ele mostrou aqui para mim a palavra Jefferson. Então funcionou, né? Ele extraiu a palavra Jefferson do meu nome completo. Tá certo? Funcionou. Para isso aqui eu usei o comando mens. O comando mens faz exatamente isso. Mostra uma mensagem na tela. Ok? Confirmando, só preciso agora, eu expandirei aqui a área de código, né, clicando nas setinhas que estão do meu lado direito aqui do editor de códigos. Olha, eu posso tanto expandir como reduzir a área de código. Vou expandir, né, e farei o seguinte aqui, eu quero fazer uma outra experiência que é assim, quando nós lidamos com caracteres acentuados e caracteres especiais, uma boa parte desses caracteres estão dentro do conceito do padrão Unicode, que é esse padrão aqui, ó, é um padrão mundial de caracteres, tá? O padrão Unicode considera que cada caractere pode ser armazenado na memória do computador com mais de 1 byte. Né? Então, geralmente, cada caractere ocupa na memória 1 byte. Tá? Então, um caractere, por exemplo, a letra S ocupa 1 byte na memória, a letra N ocupa 1 byte na memória do computador. Já caracteres Unicodes, por exemplo, imagine que o meu nome não tem acento, né? Mas imagine que ele tenha. Imagine que eu coloque aqui Luiz com acento. Assim. Coloquei um I bem grande aqui com acento, certo? Então, eu vou até ampliar aqui um pouquinho a minha fonte de texto. Então, imagina que essa letra I aqui está acentuada. Na memória do computador, ela provavelmente não ocupa, ela está com acento, então ela não ocupa mais 1 byte na memória. Ela é um caractere especial que, por padrão, nos tempos atuais, né, da computação moderna, esse caractere deve ocupar 2 bytes na memória. Tá? Isso significa que a contagem de caracteres no texto ela será alterada. Tá? Então, se eu contar, por exemplo, a partir da letra L, imagine que eu comece a contar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, aqui eu não contaria 3, eu contaria 3 e 4, porque a letra I, já que ela está com acento, ela é um caractere especial, considerada Unicode, ela é um caractere do padrão Unicode. Então, se eu sei que ela ocupa 2 bytes na memória, então ela equivale a 2 letras, na verdade. É como se nesse espaço aqui, ó, da letra I, eu tivesse aqui 2 letras compactadas. Então eu preciso efetuar uma contagem, no mínimo, duplicada. Aqui, tá? Considerando que esse caractere tenha 2 bytes. Tá? A maioria tem 2 bytes. Então, eu contaria da seguinte maneira. A minha palavra Luiz, eu contaria assim, ó. 1 caractere. 2 caracteres, certo? Aqui, desculpa, eu errei. Eu contaria 1, 2... Quando eu chego na letra I, eu contaria 3, 4. Né? Então, o I vale por 2 caracteres. Logo, aqui eu tenho 3, a terceira posição e a quarta compactadas numa única posição.
Então ficaria assim, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Tá? É só uma curiosidade. Então, caracteres especiais ocupam 2 bytes, e aí você, ao utilizar a linguagem AI Scripter e utilizar o comando DataFirst, precisará efetuar uma contagem dupla, né, ou tripla, dependendo do caractere, dependendo da quantidade de bytes que ocupa esse caractere, você terá que fazer uma contagem diferente, que seria efetuar mais de uma contagem na mesma posição do texto. Então, numa mesma posição, você tem um caractere que ocupa mais de uma posição no mesmo local. Ele está como se estivesse compactado, tá? Porque ele ocupa, temos que imaginar que ele ocupa mais bytes na memória do computador, tá certo? E aí a contagem seria diferente, obviamente o texto a ser extraído também seria diferente, tá? Ok? Muito obrigado, então. Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá? E até a próxima, hein?